a uma discussão bem interessante e bem atual. Nós entendemos então que a Lei 11.101 traz basicamente duas ferramentas: liquidação, falência e recuperação, nas suas mais variadas formas. Recuperação judicial convencional, ME, EPP, extra, enfim, recuperação e falência. Agora a questão é a seguinte: esses mecanismos que a lei traz são suficientes para que nós enfrentemos a crise da pandemia? E a resposta, eu já adianto a vocês, na minha visão, na minha modesta opinião, é não. Por que não? Por que nós precisamos de algo mais? Bom, vamos entender. Essa pandemia, ela trouxe com ela uma forma de combater a sua disseminação, que segundo a Organização Mundial da Saúde, é o distanciamento social, a imposição de distanciamento social. A imposição pelo poder público de regras de distanciamento social prejudica o funcionamento normal das empresas. Muitas empresas não podem abrir as portas por determinação da autoridade pública. Outras empresas, embora possam funcionar, têm o seu funcionamento prejudicado pela própria pandemia, na medida em que as pessoas que são os seus consumidores estão em casa, não estão na rua. Além das imposições de regras, né, de distanciamento social, imposições da autoridade pública para distanciamento social que prejudica o funcionamento das empresas, existe a própria pandemia em si, que gera um medo na população. As pessoas ficam com medo de serem contaminadas por uma doença ainda desconhecida e que é letal, e a gente vê isso todos os dias. Então, ainda que não houvesse nenhuma imposição de distanciamento social, a pandemia por si só já geraria prejuízos terríveis para o normal funcionamento da economia, porque as pessoas vão consumir menos, as pessoas vão sair menos, as pessoas não vão ao restaurante, as pessoas não vão a show, as pessoas não vão ao teatro, e por aí vai. As pessoas não vão viajar, as pessoas não andam de avião, e por aí vai. Mesmo que não houvesse nenhum tipo de restrição. Por exemplo, andar de avião pode. Alguém anda de avião? Né? Isso prova que não são só as normas de distanciamento social, é a própria pandemia. Isso causa, nas palavras do Lawrence Summers, um economista que eu tenho citado muito, né, de Harvard, da Universidade de Harvard, porque eu tenho citado muito porque ele faz uma analogia muito boa. Ele diz que a empresa tem dois relógios. Tem o relógio econômico e o relógio financeiro. O relógio econômico é o que mede o faturamento dela. Com a pandemia, este relógio foi parado, praticamente congelou. As empresas deixaram de ter faturamento ou perderam muito faturamento. Por outro lado, o relógio financeiro continua rodando normalmente. As contas dela continuam chegando. A fatura continua chegando. O boleto continua chegando. E ela tem que pagar. Esse descasamento entre relógio econômico e relógio financeiro vai gerar, e no Brasil já está gerando, uma grande onda de inadimplência. Ora, a empresa não vai ter dinheiro para pagar as suas contas. Isso fica claro. Quando nós analisamos os números aqui no Brasil, fica muito evidente que desde microempresas até indústrias, passados 2 meses de restrições ao convívio social e de pandemia, passados 2 meses, até as grandes indústrias já começam a ter dificuldade de caixa para cumprir as suas obrigações. E a inadimplência deu um salto. Hoje a inadimplência é a regra. Hoje a inadimplência, os números mostram, a inadimplência se tornou a regra. Veja, o nosso modelo de insolvência tem a falência para tirar do mercado as empresas inviáveis, para que elas sejam substituídas por outras empresas viáveis, né? E tem a recuperação para dar uma ajuda excepcional para aquelas empresas que, embora viáveis, não conseguem se recuperar sozinhas. Isso não é a regra, isso é a exceção. No funcionamento normal de mercado, a grande maioria das empresas entra em crise e sai sozinha. Muitas empresas entram em crise porque se tornaram inviáveis e têm que ser retiradas do mercado, a bem do bom funcionamento da economia. Isso se faz pela falência. E uma minoria de empresas vai se utilizar da recuperação. Porque é aquele cenário intermediário em que a empresa é viável, mas por alguma razão existe alguma disfunção das estruturas de livre mercado e ela precisa de uma ajuda.
Nesse cenário de pandemia, aquilo que era para ser a exceção se torna a regra quase que absoluta. Porque a grande maioria das empresas vão enfrentar uma situação de inadimplência que podem levá-la ao desaparecimento. Por quê? Pelo descasamento do relógio econômico e financeiro. Ah, mas todo mundo vai ter uma boa compreensão, os credores vão ter uma boa compreensão para fazer um acordo com essa empresa para preservá-la. Também não, porque numa relação, numa economia intrincada como é a brasileira, todo mundo é ao mesmo tempo, em certa medida, credor e devedor. Então, eu sou o credor desta empresa, mas eu também devo para outro. Eu não posso dar prazo para esta empresa porque o meu credor não vai me dar prazo. Isso reduz demais a possibilidade de negociação. E mais, eu vou fazer acordo com o que se eu não estou tendo faturamento? Então veja, nós precisamos de ferramentas adicionais, porque recuperação judicial que é pensada para uma situação excepcional não dará respostas adequadas para uma situação que se tornou a regra absoluta. E quais serão os recursos utilizados por essas empresas nessas recuperações? E quantos serão os casos de recuperação? Então nós teremos milhões de casos de recuperação, né? Me parece que nós precisamos de mecanismos extras. Aliás, não só me parece, como também parece ao mundo, né? Nós fizemos um estudo envolvendo 21 economias relevantes e 20 já haviam, à época em que nós fizemos o estudo, tomado providências para criar mecanismos extras. Que mecanismos são esses? Bom, um primeiro mecanismo. De que maneira eu resolvo esse descasamento do relógio econômico e do relógio financeiro? Dando recursos para que essa devedora sem faturamento possa cumprir as suas obrigações. Criando linhas de financiamento. O Estado tem agido assim, o governo tem agido assim, criando linhas, injetando liquidez na economia. Mas essas linhas de crédito, especialmente no Brasil, vão chegar até as empresas através de instituições financeiras privadas, que têm acionistas, que visam o lucro e que devem cumprir regras de limitação de risco. Logo, mesmo havendo a liquidez no mercado, este banco não vai emprestar dinheiro para uma ME ou para uma EPP que não dê garantias suficientes para ele. E qual é a garantia comumente apresentada por essas empresas que não têm muito ativo? O faturamento. Só que elas não têm mais faturamento. Ou seja, no Brasil especialmente, só injeção de liquidez através do sistema financeiro não vai gerar resultado, como não está gerando resultado. Basta ver aí os noticiários todos os dias, né? Outro dia eu vi aí, semana passada eu vi uma reportagem dizendo lá, constatando que 1% do valor disponibilizado pelo Tesouro foi efetivamente emprestado. Né? Existem estatísticas e pesquisas da Fiesp, do Sebrae, que demonstram isso. Não vou ficar cansando vocês com esses números, mas eu publiquei diversos artigos falando sobre isso, né? Mostrando que só isso não funciona no Brasil. Nós precisamos de algo mais. Né? Bom, olhando aquele descasamento, se não está funcionando o dinheiro aqui, eu preciso criar condições para que a negociação ocorra. E preciso criar condições para que o dinheiro chegue de outras formas. De que maneira eu crio condições para que a negociação ocorra? Dando medidas de alívio financeiro para essas empresas devedoras. Medidas que podem ir desde uma moratória até uma bandeira amarela, como sustentado pelo David Skill, professor da Universidade da Pensilvânia, e um dos mais consagrados professores de insolvência norte-americano. Né? Muitos países adotaram a moratória como uma medida de alívio financeiro. Alemanha, por exemplo, Reino Unido, por exemplo, Portugal, Singapura, um dos maiores hubs financeiros do mundo. Né? Todos esses países adotaram moratória como uma medida de alívio financeiro. Durante um determinado período, esses devedores não podem ser cobrados. Né? Isso, de um lado, ajuda a manter aquela empresa viva durante o período de pandemia. Por outro lado, isso estimula um ambiente de negociação. Da mesma forma que o stay estimula a negociação, essa moratória também estimularia.
Aqui no Brasil, nós chegamos até a pensar inicialmente em uma resposta como essa, mas depois chegamos à conclusão que moratória no Brasil tem uma carga muito negativa. Moratória no Brasil é entendida como calote, tem um peso negativo. Então nós aqui achamos, e foi assim que nós propusemos no PL 1397,